Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Sou o professor Alan e estaremos aqui abordando retas paralelas e o Teorema de Tales. Só para relembrar, essa videoaula aqui ela vai estar inserida na playlist Geometria Plana para o Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outras aulas teóricas, outras videoaulas teóricas, e na sequência, após essas aulas, vão ter questões de vestibulares e Enem de anos anteriores, certo? No meu canal há também outras playlists, como porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, conjuntos numéricos para o Enem e problemas do primeiro grau para o Enem. Então essas playlists já estão prontas, né? Lá existe a parte teórica e na sequência probleminhas que caíram em Enem e vestibulares anteriores, certo? Fica aí o convite, espero que vocês acessem lá. Então, gente, olha, quando a gente fala de retas paralelas, dois resultados são fundamentais quando a gente estuda, certo? O primeiro deles, ele vai ser relação com ângulos e o segundo vai ser relação com comprimentos, tá certo? O primeiro desses resultados é o que a gente chama de Teorema de Tales. O que vem a ser o Teorema de Tales? Ele diz o seguinte, que se eu tenho duas retas RS com R paralela a S e uma transversal T, cortando essas retas, ele me diz o seguinte, que os ângulos correspondentes aqui, aí eu vou mostrar o que são esses ângulos, eles são iguais. Por exemplo, este ângulo aqui e este, ó, eles vão ser iguais, tá certo? Claro que dessas igualdades aqui eu vou ter outras consequências. Então, os ângulos correspondentes serão iguais. O que acontece, gente? Essa figura aqui, ela conta com mais ângulos, tá certo? E aí, quando você estuda esse assunto, para quem já estudou ele, vai perceber que tem nomes especiais, né? Por exemplo, alguns desses nomes são ângulos correspondentes, outros são ângulos colaterais, outros vão ser ângulos alternos internos, alternos externos. Então, eu vou falar de tudo isso aqui nesse teorema, tá certo? Então, ele me diz exatamente isso, que esses dois ângulos aqui, ó, terão a mesma medida, tá certo? Então, olha, para facilitar nosso estudo aqui, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou determinar todos os ângulos importantes dessa figura. Então eu tenho esse primeiro ângulo, esse segundo ângulo, vamos dizer que esse aqui seja o terceiro, e esse o quarto. Então são os ângulos que a reta T determina com a reta R. Certo? Na mesma mão, continuando aqui, eu vou ter o ângulo número 5, o ângulo aqui número 6, aqui o ângulo número 7 e número 8. Eu escolhi essa ordem aqui, mas assim, os números não importam muito, só importa a posição que esses números estão, tá certo? Claro que aqui eu peguei uma sistemática assim, né, girando nesse sentido aqui, né, no sentido anti-horário, né, começando aqui, aí aqui eu começo daqui também nesse ângulo, tá certo? Só para a gente ter uma correspondência assim. Olha, o teorema ele afirma que o que a gente chama de ângulos correspondentes são iguais. Então, quais são esses ângulos que são os ângulos correspondentes? Eles ocorrem aos pares. Por exemplo, o ângulo 1 e o ângulo 5 eles são correspondentes. Um outro par de ângulos correspondentes seria quem? Por exemplo, o ângulo 3 e o ângulo 7, né? Ó, correspondente é como se fosse um olho, isso aqui, ó. Ele está olhando para a mesma direção, né? Esse aqui, o 3 e o 7. O 2, por exemplo, e o 6. Então, um outro, por exemplo, poderia ser o 2 e o 6. Depois, como a gente viu ali, o 3 e o 7. Esse chapeuzinho em cima, gente, é porque na geometria, para identificar um ângulo, a gente pode botar um chapeuzinho em cima dele, tá certo? Esse acento aí. O que acontece? Outros ângulos correspondentes para fechar aqui seria o ângulo 4 e o ângulo 8. Então, eles ocorrem aos pares. Sobre esses ângulos, a gente vai perceber o quê? Que eles vão ser iguais. Nessa figura aqui, só conta com dois tipos de ângulo. Quer dizer, ângulos de duas medidas. Você vê que tem os pequenos aqui, por exemplo, esse 1 aqui, ele vai ser igual a esse 3, por quê? Porque é oposto pelo vértice, né? Aqui vai ser também igual a esse 5 e esse 7, né? Já que 1 é igual a 5, né? E 3 é igual a 1, então 3 também é igual a 5. Pô, mas 7 é igual a 5. Então esses ângulos aqui, ó, eles vão ser todos iguais. É a medida dos ângulos menores, né? E os ângulos maiores, que vai ser o 2, o 4, o 6 e o 8, que eu botei aqui os números pares, né? Eles também vão ter uma outra medida, diferente dos ângulos ímpares, mas eles vão ser iguais entre si. Então os ângulos ímpares são iguais entre si e os pares também são iguais entre eles, tá certo? O que acontece? Os ângulos correspondentes são chamados desse jeito porque eles têm o quê? Mesma medida, ou seja, o ângulo 1 tem a mesma medida do ângulo 5, o 2
tem a mesma medida do ângulo 6, o 3 a mesma medida do ângulo 7 e o 4, né? Vou pegar um ponto e vírgula, né? E o 3 igual a 7, só a vírgula mesmo, né? E o 4 igual a 8, tá certo? Então esses aí são os primeiros ângulos que recebem nomes especiais, correspondentes. Outros ângulos que recebem nomes especiais são os chamados alternos internos. Alternos internos. Quais são eles? São aqueles que estão em lados alternados da reta T, mas estão entre as retas RS, internas às retas RS. Então, por exemplo, os primeiros ângulos alternos internos que a gente tem poderia ser o 3 e o 5, ó. Eles estão em lados alternados e estão internos às retas. Então, seria o par 3, 5 e o par o quê? 4, 6. Certo? O que os alternos internos têm em comum? Olha só, o teorema de Thales afirma que os correspondentes são iguais, certo? Então, nesse sentido, ó, o 1 é igual ao 3, beleza, né? Mas o 1 é igual ao 5. Então, o 3 acaba sendo igual ao 5. Então, nesse caso, o 3 vai ser igual a 5. E com um raciocínio parecido, a gente mostra que o quê? Que o 4 vai ter a mesma medida que o ângulo 6, tá certo? Outros pares de ângulos importantes são os alternos externos. Esses agora estão fora das retas. Por exemplo, seria o 2 e o 8, e o 1 e o... Quer dizer, o 2 e o 8, né? E o 1 e o 7, né? Então perceba, o 2 aqui com o 8 e o 1 aqui com o 7. Então eles estão fora das retas, estão em lados alternados. Alternos externos. Então seria 1 e 7. E o 2 e o 8. Certo? O que eles têm em comum? A mesma coisa, ó, perceba aqui. O 1, ele é igual ao 3. Mas o 3, ele é correspondente com o 7, ó. Então, o 1 vai ser igual ao 7. Então, o 1 igual ao 7. E, analogamente, o ângulo 2, né, vai ser igual ao 8. Na verdade, a figura ajuda a gente. Como eu só tenho dois tipos de ângulo, a gente vai ver agora nos colaterais, né? É o próximo caso. Fica fácil ver quem é igual a quem. Porque você vai ter sempre, normalmente, né, se essa reta aqui não for ortogonal, se a reta T não for ortogonal, você sempre vai ter um ângulo maior e um ângulo menor. E aí, claro, esse mesmo ângulo ele vai ficar em diversas partes. Olhando aqui para cima, por exemplo, esse aqui é o ângulo menor e esse aqui é o ângulo maior. Esse aqui é o ângulo maior, esse é o menor. Então, observe que todos os menores, esse têm a mesma medida. E os maiores também, esse têm a mesma medida, certo? Então, aí estão esses nomes. Para fechar, vamos só mais dois nomes aqui, importantes, né, que os ângulos recebem, porque isso pode aparecer numa questão. Se não aparecer numa questão, não mencionar colaterais externos, correspondentes, alterno interno, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, tá certo? Com a nomenclatura. Agora, de vez em quando, no enunciado da questão, faz alguma menção a esses caras. Então, aí vale a pena você estar entendendo. Claro que, gente, não precisa ficar decorando, não. Correspondente. Correspondente tem alguma coisa a ver o quê? Com uma certa... serem parecidos, né? Corresponderem. Por exemplo, o 1 e o 5, ó, correspondem à mesma direção, assim, como se eu fosse olhar, ó, se fosse um olho olhando para a mesma direção, por exemplo, o 3 e o 7, o 2 e o 8, o 6, não, o 2 e o 8 não, o 2 e o 8 são alternos externos. Mas, por exemplo, o 6 e o 2, o 8 e o 4, então eles correspondem, é como se fosse olho, se você estivesse olhando aqui, ó, o 4 está olhando para a mesma posição que o 8, tá vendo? Então é isso aí. Claro que alternos internos, a mesma ideia, né? Eles estão em lados alternados da reta T, estão entre as retas. Alternos externos estão em lados alternados e estão fora das retas RS. E por último, só para fechar, né? Volta o vídeo aí se você não pegou algum desses, a gente tem os chamados colaterais. Colaterais internos. Que são quem? São os que estão do mesmo lado
e estão internos às retas. Por exemplo, o 4 e o 5. São um par de colaterais internos. E o 3 e o 6. Certo? O que eles têm em comum? Neste caso aqui, agora já vai uma mudança. Por quê? Observe que o 4 e o 5 eles têm tamanhos diferentes. Então eles são diferentes. Porém, eles têm uma propriedade interessante. Vamos aqui para esse ângulo aqui de cima. Ó. O ângulo aqui, ó, formado pela soma do 1 com o 2 é um ângulo que é raso, tá vendo? 180 graus. Mas o 2 é igual ao 4, né? E o 1 é igual ao 5. Quando eu somo 1 com 2, é a mesma coisa somar 4 com 5. Ou seja, a soma também dá 180. Ou seja, o ângulo é 4 mais o ângulo 5 dá 180. Ao invés deles serem iguais, agora a soma deles dá um ângulo que é raso. E outros dois é o 3 e o 6, é a mesma coisa, o mesmo argumento, né? Por ser igual ao 1, esse 3 aqui, o 6, por ser igual a 2, se a soma de 1 com 2 é 180, então 3 com 6 também é 180 graus, tá certo? E por último, para fechar, colaterais externos. Que são quem? Os que estão do mesmo lado, mas estão externos à figura. Por exemplo, o 1 e o 8. E o 2 e o 7. Né? Deixa eu só apagar aqui, gente, para caber direitinho. Colaterais externos. Então, 1 e 8, né? 1 com 8 e 2 com 7. Então veja que o nome, gente, é muito importante. Ele nos ajuda a não ter que decorar as coisas. Se você viu na questão no colateral externo, você pensa, pô, tudo bem, eu lembro que tem a ver com restaurante, mas quais são? Pô, estão do mesmo lado e externas retas. Pô, quais são os ângulos que estão do mesmo lado e externas retas? O 1 e o 8, eles estão do lado de fora, estão, né, do lado, né, de baixo, digamos assim, dessa reta T, e fora das retas R e S. Então fica fácil entender. A mesma coisa do 2 e 7. Então, nesse caso, a mesma ideia. Ó. O 1 mais o 8, se você olhar na figura, vai dar 180 graus. E o 2 mais o 7 também dá 180 graus. De duas, uma. Ou os ângulos são iguais, ou a soma deles dá 180, se eles forem diferentes. É bem simples. Na figura só tem dois tipos de ângulo, como a gente vai ver aqui, né, quando a gente estiver aplicando os probleminhas. Aí eu separei esse exemplo aqui, bem interessante, né? Então, ele me dá esse ângulo aqui, me dá esse e pede esse alfa. Como é que a gente faz essa questão, gente? Olha, tem algumas maneiras para eu achar esse alfa. Uma delas seria, por exemplo, considerar esse triângulo aqui, ó. Se eu achasse, por exemplo, esse valor de x aqui, ó, vamos criar uma variável x auxiliar aqui, essa soma aqui tem que dar quanto? X mais 85 mais alfa. Tem que dar o quê? 180, né? Então eu sei o quê? Que x mais 85 mais alfa tem que dar 180. É um caminho que eu estou usando. Você pode estar usando outro caminho. Porque é a soma dos, né, dos ângulos internos, né, de um triângulo. O que acontece, gente? Então se eu determinasse x, acabaria o problema, porque eu ficaria só com a variável alfa, passaria todo mundo para o lado de lá, acabou o problema. Olha só, mas olha para esse 135 aqui. Né? Considerando que R é paralelo a S, eu posso aplicar o teorema anterior. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, este ângulo aqui, né? Por exemplo, eu poderia determinar esse, ó, então esse ângulo aqui, ó, esse pedacinho aqui, seria igual a esse ângulo x. Pô, se aqui é 135, aqui tem que ser quanto? Se isso é um ângulo raso, tem que ser o que falta para 180. Então eu pego aqui, ó, fazer a continha aqui no canto, ó, 180 menos 135. Dá 10 menos 5, dá 5, tomou emprestado, 7 menos 3, 4, 1 menos 1, 0. 45 graus. Então esse ângulozinho aqui de dentro, ó, 45 graus. Logo, x é quem? 45 graus, tá certo? Se x é 45 graus, gente, aí fica fácil, né? Quem vai ser alfa? Só substituir aqui, ó. 45 mais 85 mais alfa igual a 180. Somando esses dois aqui, 45 e 85, a gente vai obter quanto? Opa. 45, 85. Então vai ser 5 e 5, 10, sobe 1.
1 e 4, 5 e 8, 13. 130. Então aqui eu vou ter o quê? 130 mais alfa igual a 180. Logo, alfa vai ser quem? 180 menos 130. Alfa vai ser o quê? 50 graus, tá certo? Então aplicamos um resultado já visto na parte de triângulos, tá certo? E agora um resultado visto aqui, referente a retas paralelas, tá certo? Então aqui é mais voltado o quê? Para ângulo. Agora eu vou apresentar um outro teorema, né? Agora referente ao... Esse aqui é o teorema das paralelas, né? Agora um teorema mesmo, um teorema de Tales, que é o seguinte, esse teorema já usa medidas, tá certo? Então, se eu tiver três retas paralelas, R, S e V, e tiver duas transversais, perceba que elas determinam segmentos MN, MO, NO, RQ, RP, QP, então ela determina vários segmentos aqui. Então esses segmentos eles vão seguir uma proporção, tá certo? De que modo é essa proporção? Por exemplo, se eu dividir esse cara aqui, por exemplo, uma escolha de divisão que eu vou usar aqui, ó. Se eu pegar aqui MN sobre RQ, isso vai me dar essa razão aqui, ó, RQ, MN sobre RQ vai me dar um certo número. Quando eu dividir o comprimento MN sobre o comprimento de RQ, eu vou ter um certo número, que vai ser igual se eu dividir, por exemplo, o comprimento total aqui, ó, MO sobre RP. Tá certo? Há outras, né? Eu vou colocar mais um aqui. Mas antes eu vou fazer um convite, que é o seguinte. Aí no meu canal existe uma playlist chamada, eu acho que eu falei no começo da videoaula, Razão e Proporção para o Enem. Se você não sabe o que é uma proporção, se você não sabe o que é segmentos proporcionais, né? Aqui está mexendo com isso, né? Com os segmentos proporcionais, eu recomendo que você assista lá as videoaulas sobre razão e proporção. Aí depois você volta aqui, você vai ver que as coisas começam a fazer sentido. Porque razão e proporção é um pouco mais básico do que geometria. Então, se você estudar lá, você vai começar a entender um pouco melhor a geometria. Tá certo? Então, ó, claro, eu peguei esse aqui sobre esse, deu igual ao todo, então eu peguei só esse pedacinho, né? Sobre esse pedacinho, agora eu peguei aqui o todo sobre o todo também. Então, o mesmo que eu fizer do lado de cá, eu faço do lado de cá. Tá certo? Agora, por outro lado, eu podia pensar também o seguinte, e se eu quiser usar, por exemplo, dizer que essa proporção aqui, ela também pode ser igual a NO, né, sobre QP. Não precisa olhar os três ao mesmo tempo. Aqui eu tenho três formas, gente. Tenho, por exemplo, essa proporção. Tenho essa proporção, ou seja, daqui para cá, por exemplo, MN sobre RQ, ou seja, o pequeno aqui sobre o pequeno aqui, NO sobre QP, certo? Pequeno aqui, pequeno aqui. Então eu tenho três formas e tenho por último essas duas últimas, ou seja, MO, o maior daqui sobre o maior daqui, ó, sobre RP, vai ser igual ao quê? O menor daqui, um pequeno, né, um dos dois pequenos, não necessariamente o menor, mas esse sobre esse. Então perceba que tudo que eu faço aqui também. Claro que daqui decorrem outras situações. Por exemplo, se eu considerar esse pedaço aqui, ó, gente, eu consigo obter uma outra forma. Por exemplo, ó, eu posso trocar de lugar o RQ e o MO. Quem estudou proporção sabe disso, é a propriedade da proporção. Eu posso trocar o que a gente chama os meios. E também os extremos, né? Então eu vou trocar aqui os meios, ó, RQ com MO. Então vai ficar o seguinte, ó, MN sobre MO vai ser igual a RP, agora passando multiplicando, e esse aqui passou dividindo, né? RQ sobre RP. Tá certo? Então desse bloco aqui resulta essa forma aqui. Vamos ver aqui no desenho o que significa. Ó, esse sobre o todo, ou seja, o primeiro sobre o todo tem que ser igual ao primeiro, ó, RQ sobre o todo, RP, tá vendo? Então tudo que eu faço do lado de lá, faço do lado de cá também. Esse outro bloco aqui, ó, também me gera uma fórmula. Por exemplo, eu posso trocar aqui QP sobre RP. Aqui já é outra forma diferente, viu, gente? QP sobre RP, ou seja, eu peguei os meios aqui e troquei, né, das frações. Ou os extremos, né, aqui MO, eu troquei com QP, por exemplo, ficou QP sobre RP igual a. Aí aqui, na verdade, eu vou pegar RP, né,
Deixa eu ver. Né? QP sobre RP. É isso. Eu passei esse multiplicando, então esse aqui passa dividindo. Vai ser MO sobre NO. Você fala, pô, não estou entendendo, professor. Não. Vamos para o desenho que você vai entender melhor. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Por exemplo, QP, esse aqui, está na parte de cima, né? Então, observe, aqui tem um errinho, tá vendo? Na verdade é o seguinte, ó. Se eu passar para cá, é NO sobre MO. Tá vendo que o desenho ajuda a gente? Ia ficar errado no quadro, mas vamos lá. O de cima, QP, NO, de cima. Então esse corresponde com esse, tá vendo? RP agora é o quê? É esse grande. Agora, para ser lógico, esse aqui tem que ser o grande aqui. Então aí você vai brincando, certo? Com essas coisas. Tem várias fórmulas aqui. Então a ideia é, tudo que você faz em um cara, tenta repetir. Para ser uma coisa semelhante, tem a ver com semelhante. Na montagem aqui você vai perceber esse padrão. Para entender isso, vamos aplicar nesse desenhozinho, tá certo? Olha só, aqui eu tenho as retas R, S e V paralelas. Aqui eu tenho esse segmentozinho mede 3, esse aqui mede X, esse aqui mede 6 e esse mede 2. E aí nessas condições eu pergunto, quem é X? Né? Então as transversais T1 e T2 determinam esses comprimentos aqui. Aí é o seguinte, ó, eu posso usar, por exemplo, essa primeira relação aqui, ó, MN, quer dizer, o todo, ó, esse pedacinho MN que é 3, ó, então eu vou usar a primeira, ó, 3 sobre, que é MN, ó, MN, se quiser bota até as letras, sobre quem? Sobre RQ, RQ é quem? 2, tá vendo? Tem que ser igual a quem? Agora, MO, o todo aqui é quem? 3 mais x, ó. 3 mais x sobre quem? Se foi o todo aqui, tem que ser o todo aqui. 2 mais 6. Certo? Então perceba que eu usei exatamente essa fórmula aqui, ó. Olhando para esse desenho. Então eu peguei o quê? Esse sobre esse é igual a esse todo sobre esse todo. Certo? Então, fazendo essa continha aqui, vai ficar o seguinte, ó. 3 sobre 2 vai dar 3 mais x sobre 8. Aí, gente, para facilitar, você pode multiplicar aqui por, né, 8 vezes 3 e 2 vezes esse. Só que como o 2 vai passar multiplicando, depois vai passar dividindo, né, você pode só passar esse 8 multiplicando. Vai ficar uma coisa assim, ó. 3 mais x, o 8 passa multiplicando, vai ficar 8 vezes 3 sobre 2, ó. Esse 8 passou multiplicando. Tá certo? Para outra parte. Estava dividindo aqui, passou multiplicando. Aí eu posso cancelar aqui, ó. 8 por 2 dá 4, ou seja, x mais 3 deu quanto? Quer dizer, 3 mais x, ou x mais 3, tanto faz, deu o quê? 12, né? Porque vai ficar 4 vezes 3, 12. Então x vai ser quem? 12 menos 3, que vai dar 9. Eu escolhi essa conta, mas você podia ter escolhido outra, gente. Por exemplo, ó, vou botar aqui x igual a 9, né? Vamos ganhar um espacinho, vamos tentar fazer aqui do lado uma conta um pouco menor. O que acontece, ó? Aqui eu posso brincar do jeito que eu quiser. Inclusive eu não escrevi todas as relações que tem aqui. Então você pode ver uma que não está nessas que eu coloquei aqui. Você tem que manipular. Por exemplo, será que daria certo se eu pegasse esse tamanho sobre esse, ó? Peguei esse sobre esse. Pô, se eu peguei esse sobre esse nessa figura, o que é que eu devo fazer? Esse sobre esse nessa, ó. 2 sobre 6. Será que vai dar o mesmo resultado ou será que eu fiz alguma coisa errada? Então vamos lá, ó. Esse do lado de cá sobre esse, ou seja, o de cima sobre o de baixo, de cima sobre o de baixo. Vamos ver o que é que dá. Fazendo o produto aqui vai dar 2x igual a 6 vezes 3. Então 2x igual a 6 vezes 3, ou seja, x vai ser quem? 6 vezes 3 sobre 2. Eu posso simplificar, vai ficar o quê? 3 aqui, aqui vai ficar 1. 3 vezes 3, 9. Então assim, você pode estar vendo outras formas de fazer isso aí. Claro, essas fórmulas têm que estar abarcadas por uma dessas fórmulas aqui. Mas se você esqueceu a fórmula na hora, não tem problema, gente. Você tem que entender o seguinte, semelhante tem a ver com semelhante. Isso quer dizer o quê? Eu posso escolher, por exemplo, se eu pegar x sobre 3 aqui, tem que ser igual à fração 6 sobre 2. Ficaria até melhor, né? Porque o x ficaria na parte de cima, né? Se eu pegar x sobre 3 igual a 6 sobre 2, também daria certo. Tá certo? Então tudo que eu fizer de um lado eu faço do outro.
Ou tudo que eu fizer em cima, eu faço embaixo, que foi o caso da primeira solução. Né? Eu peguei esse de cima sobre esse, deu igual a esse todo aqui sobre esse todo aqui. Ou eu poderia fazer assim, 3 sobre 2 igual a x sobre 6. Também daria. Tá certo? Certo? Então, ó, por exemplo, ó, vamos ver outra forma. 3 sobre 2 igual a x sobre 6. É do mesmo jeito, né? Se você passar multiplicando, vai ficar 6 vezes 3 sobre 2 vai dar 9, né? Vai dar 18 sobre 2 vai dar 9. Então, assim, você pode ir brincando com isso aí, tá certo? O teorema de Tales, com relação às medidas, ele é bem, eu diria, ele é bem versátil, né? Você tem várias variações dele aí que não vai dar errado. Claro que para você entender bem aqui, você tem que ter estudado razão e proporção, porque senão fica uma coisa meio complicada. Isso aqui tem tudo a ver com proporção. Só para você ver uma coisa interessante, eu não sei se você percebeu, mas olha bem. Daqui para cá aumentou quanto? De 2 para 6 eu multipliquei por quanto? Por 3, não foi? Então, daqui para cá, eu também tenho que multiplicar por 3. O que é 3 vezes 3? 9. Então, se esse foi multiplicado por 3, esse foi multiplicado por 3. Ou seja, tem tudo a ver com o assunto proporção, lá na playlist de razão e proporção. Então, muitas vezes você tem dúvida aqui, porque você tem dúvida, na verdade, num outro assunto, que é o que é uma proporção. Se você entendesse bem essa lógica, você de cara poderia matar, falar, não, beleza, multiplicou por 3 aqui, né, de 2 para 6 multiplicou por 3, ou aqui dividiu por 3 também serve, né? Então esse aqui vai ter, dividindo por 3 tem que dar 3. Quem seria o número que divide por 3 dá 3? 9. Tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.